Você já se perguntou se conseguiria sobreviver a um apocalipse zumbi em alto mar? Imagine só. Você se preparou para as férias perfeitas. Um cruzeiro de luxo, sol, música e comida à vontade. Mas o que ganhou foi um caixão flutuante, sem terra à vista, sem resgate e em algum lugar abaixo do convés. Pessoas estão começando a se transformar. O que parece um simples navio é, na verdade, uma cidade inteira sobre a água, com restaurantes, teatros, cassinos, as piscinas, os shoppings, as academias e até hospitais. Tudo alimentado por sistemas complexos, eletricidade, tratamento de água, ventilação e controle de circulação. Tudo o que você precisa para viver ou morrer. Parece o paraíso da sobrevivência, até que o paraíso começa a apodrecer. Antes de começarmos, algumas regras. Você já está a bordo. O surto começou. O mar está em volta e não há para onde fugir. Milhares de pessoas presas com você. Nenhum sinal de ajuda. Você pode tentar sozinho ou se juntar a outros. E os zumbis, clássicos, lentos, estúpidos, mas implacáveis em grupo. Vamos ver se você teria alguma chance real de sair vivo. O começo do fim. Tudo começa com um passageiro infectado. Talvez um tripulante, talvez um turista que voltou de um passeio em terra. A infecção entra despercebida, até ser tarde demais. Navios de cruzeiro são feitos para o luxo, não para a contenção. Existem protocolos de quarentena, mas nada capaz de lidar com mortos-vivos. Cabines de isolamento e zonas de segurança podem atrasar o problema, mas não detêm o pânico. E o pânico se espalha mais rápido que o vírus. A arquitetura aberta, projetada para o conforto e o fluxo de pessoas, agora vira uma armadilha. Corredores longos, escadas estreitas, multidões sem controle. Os tripulantes tentam reagir, mas são engolidos pelo caos. Gritos, pancadas, alarmes e o som inconfundível de dentes rasgando carne. Os botes salva-vidas começam a cair antes mesmo de você achar os sapatos. Quando o alarme finalmente toca, metade do navio já é puro desespero. Agora a pergunta é: você consegue sair da sua cabine antes que um navio inteiro vire uma tumba flutuante? Labirinto de metal. Por fora, o navio é imenso. Por dentro, um labirinto de corredores estreitos, portas trancadas e escadas cegas. Elevadores, esqueça. São armadilhas de ferro. Quando a energia cair, e ela vai cair, eles vão parar onde estiverem. Sem luz, sem controle, um caixão suspenso, esperando alguém abrir de fora. E se você entrar em um, enquanto os infectados circulam pelos andares, basta uma parada errada para ser cercado. Os zumbis podem ser lentos, mas dentro dessas passagens apertadas, eles não precisam correr. Basta 2 deles bloqueando o caminho e você está preso, sem espaço para fugir, sem margem de erro. Dica rápida de sobrevivência: assim que tudo desandar, procure uma lanterna e uma arma improvisada. Nunca ande no escuro e sempre saiba por onde vai escapar antes de dar o próximo passo. Improvisar ou morrer. Navios de cruzeiro não transportam armas de fogo. No máximo, o setor de segurança guarda algumas pistolas em cofres, trancados, e você provavelmente não tem acesso. Então, a regra é simples: improvise. Armas úteis: facas de cozinha, machadinhas de incêndio, cabos de vassoura, bancos de bar, tubos de metal, ferramentas valiossas, lanternas, baterias, rádios, fita adesiva, cordas, braçadeiras e, claro, um extintor de incêndio. Ele pode apagar fogo ou quebrar crânios, mas força bruta não é tudo. Você precisa de informação e posição. Pontos críticos:
Existem lugares que podem significar a diferença entre vida e morte. A enfermaria com antibióticos, analgésicos e bandagens. A engenharia cheia de ferramentas e painéis que controlam a energia e os motores. A cozinha, fonte de comida, armas afiadas e gás inflamável. E o setor de segurança, se conseguir entrar. Talvez encontre rádios, chaves de acesso e, com sorte, uma arma. Mas todos esses lugares têm algo em comum. São alvos óbvios e onde há sobreviventes. Há disputas. Mentem sobre mordidas, escondem comida, trancam portas, formam grupos, brigam por espaço. Alguém domina a cozinha, outro bloqueia o acesso à enfermaria. E quem ficar de fora, que se vire. A paranoia cresce. O medo transforma amigos em inimigos. E, quando a confiança morre, o navio inteiro se torna uma selva de metal. Você percebe que os zumbis não são o único problema. Pessoas desesperadas podem ser muito piores. Alguns começam a usar os infectados como armas, atraindo hordas para eliminar grupos rivais. Outros sabotam rotas de fuga, só para garantir mais tempo de vida. Se você embarcou sozinho, talvez seja melhor continuar assim. Escuridão e decadência. Quando a energia acaba, a escuridão toma conta. Sem luz, sem ventilação, sem água potável, o ar começa a apodrecer. O cheiro de sangue, suor e corpos tomam os corredores. Respirar se torna difícil. E o calor transforma cada deck em um forno metálico. Sem controle, o navio deriva. Sem capitão, sem rota, sem comunicação. Uma tempestade pode atingir a qualquer momento. E então o inferno recomeça. Ondas violentas derrubam móveis, afogam andares, curtos elétricos provocam incêndios. Cada falha puxa outra. Os refrigeradores desligam, a comida estraga, os encanamentos transbordam. Banheiros viram focos de infecção. E se o fogo começar, não há bombeiros para apagar. O paraíso do luxo virou uma armadilha tóxica, balançando, sem rumo, sobre um mar indiferente. Sobrevivência e estratégia. Ainda assim, há uma chance. Se quiser viver, precisa pensar como um estrategista. O ideal é limpar o navio verticalmente, andar por andar. Selar escadas, bloquear corredores, criar barreiras com móveis e destroços. Use o som a seu favor. Zumbis seguem ruídos. Toque algo em um corredor e fuja pelo outro. Monte rotas de fuga e nunca fique preso em áreas grandes como teatros ou salões. Lá dentro não há para onde correr. Racione tudo: comida, água, baterias, forças. Monte estoques em áreas seguras, não onde você encontrou os recursos. E acima de tudo, descanse. O cansaço é um inimigo tão mortal quanto qualquer zumbi. Mesmo com um refúgio seguro, a ameaça continua. A água potável depende dos dessalinizadores, que exigem energia. Sem energia, sem água. E, sem água, a morte é certa. A comida, a maioria, é perecível. Com os freezers desligados, tudo apodrece rápido. Medicamentos acabam. A higiene desaparece. O cheiro se torna insuportável. O corpo se enfraquece. E a mente começa a ceder à loucura silenciosa. Dias passam. Você ouve passos arrastados nas sombras, gemidos distantes ecoando nos corredores, sons que se misturam ao vento, aos estalos da estrutura metálica. Você começa a imaginar coisas, ver vultos, ouvir vozes. É difícil dormir quando o escuro parece respirar. Aos poucos, o medo deixa de ser um impulso, vira rotina. Você se acostuma
com o horror. E isso é o mais perigoso. Quando o medo some, o erro chega. Um sinal no final. Navios têm sistemas de comunicação de longo alcance, satélite, rádio, emergências automáticas. Mas, sem energia, nada disso funciona. Mesmo que consiga enviar um sinal, quem garante que alguém vai responder? Governos seguem protocolos rígidos. Um navio infectado pode ser considerado zona de quarentena total. O resgate pode nunca vir. Ou pior, pode vir na forma de um míssil para garantir que ninguém volte à costa. Reconquistar o navio? Alguns poderiam pensar: e se o navio encalhar, dá para retomar o controle? Tecnicamente, sim, mas o preço é alto. Você teria que limpar cada corredor, remover centenas de corpos, reparar sistemas destruídos, lidar com o fedor, as lembranças e a culpa. Precisaria de combustível, peças, conhecimento técnico. Sem energia, nada funciona. Sem refrigeração, sem dessalinização, sem vida. E mesmo que conseguisse reconstruir tudo, viver ali seria como morar dentro de um cemitério. Um cemitério de aço. Avaliação final. Então, poderia sobreviver. Vamos às chances. Sobrevivente solitário. Nota 2 em 5. Vantagens: menos ruído, menos traição, mais discrição. Você se move em silêncio, escolhe suas rotas, evita conflitos. Ninguém mente sobre mordidas. Ninguém te apunhala pelas costas. Desvantagens: nenhuma ajuda, nenhum apoio, um erro, uma queda, um ferimento. E acabou. Sozinho, você precisa ser furtivo, frio e implacável. Mesmo assim, suas chances são pequenas. Grupos. Nota 3 em 5. No início, a força. Mais olhos, mais mãos, mais habilidades. Um médico, um mecânico, um vigia. Mas o tempo destrói a união. Comida acaba, a confiança quebra. O que começa como cooperação termina em conflito. Um grupo traz mais recursos, mas também mais risco, mais vozes, mais medo, mais erros. Sobreviver em grupo é possível, mas apenas até o primeiro sinal de traição. Conclusão: no fim, o maior inimigo não são os mortos, é o tempo, a fome, o medo e a própria natureza humana. Um navio de cruzeiro, antes símbolo de conforto e luxo, vira o retrato perfeito do colapso da civilização. Uma miniatura do mundo moderno. Tecnologia, abundância e fragilidade. Então, se um dia você ouvir que há uma promoção de cruzeiro irresistível, talvez seja melhor ficar em terra firme, porque no mar aberto, cercado de silêncio e de mortos, ninguém vai ouvir você gritar.